Fala, bro! Mais uma vez conectados por aqui. E o devocional que eu trago hoje para vocês é uma visão geral do Evangelho. Mas a pergunta óbvia é: o que é exatamente o Evangelho? Embora muitos estejam acostumados, né, com a palavra Evangelho, é comum não termos uma clareza quanto ao seu conteúdo. A forma mais rica de entender o Evangelho é vê-lo como uma história, a verdadeira história que fala às nossas mais puras aspirações e aos nossos mais profundos anseios. Essa grande história tem 4 capítulos. E o primeiro capítulo é a criação, o mundo para o qual fomos criados. A história começa não conosco, mas com Deus. Embora sintamos que somos importantes, que há algo de solene, majestoso e eterno a respeito da humanidade, também sabemos que não somos o máximo. Existe algo ou alguém maior que nós. A Bíblia conta que esse alguém é o único Deus infinito, eterno e imutável, que criou todas as coisas a partir do nada. Esse Deus único existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Sua motivação ao criar o mundo não foi porque precisasse de algo ou que estivesse faltando algo em Deus, né? Seja relacionamento, seja em adoração ou glória. Antes ele criou por causa do transbordar de sua perfeição, seu amor, sua bondade e a sua glória. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, o que significa que somos seres criados dependentes do nosso Criador. Fomos criados para nos alegrarmos nele, para adorar, amar e servir a Ele, e não a nós mesmos. Na criação original de Deus, tudo era bom. O mundo existia em perfeita paz, estabilidade, harmonia e completude. E aí então veio a queda. A queda. É o segundo capítulo dessa história. A corrupção de tudo. Deus nos criou para que nos alegrássemos nele, para que o adorássemos, amássemos e o servíssemos. Contudo, em vez de viver sob a autoridade de Deus, o homem se voltou contra ele, em rebelião pecaminosa. O nosso erro lançou o mundo todo sob trevas e sob o caos do pecado. Embora vestígios do bem tenham permanecido em nós, a completude e a harmonia da criação original de Deus foram destruídas. Por consequência, todos os seres humanos são pecadores por natureza e por escolha. É comum justificarmos nosso pecado dizendo que não somos tão maus assim. Afinal de contas, sempre podemos encontrar alguém pior do que nós. Mas essa evasiva, né, essa narrativa apenas revela a nossa visão rasa e superficial do pecado. O pecado não é, primeiramente, uma ação, é uma disposição. Anotem isso. Trata-se da aversão da nossa alma para com Deus. Ele se manifesta em nosso orgulho, egoísmo, independência, a falta de amor por Deus e pelas pessoas. Às vezes o pecado é externo e bastante inegável, outras vezes é interno e oculto. Mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado traz 2 consequências drásticas à nossa vida. Primeiro, ele nos escraviza. Quando nós voltamos contra Deus, voltamos para outras coisas a fim de encontrar nossa vida, nossa identidade,
nosso propósito e nossa felicidade. Essas coisas se tornam deuses substitutos, que a Bíblia chama de ídolos, e logo nos escravizam, exigindo nosso tempo, nossa energia, nossa lealdade, nosso dinheiro, tudo o que somos e temos. Começam a governar a nossa vida, o nosso coração. Por isso a Bíblia descreve o pecado algo que tem domínio sobre nós. O pecado nos leva a servir a criatura em lugar do Criador. E segundo, o pecado leva à condenação. Não somos apenas escravizados pelo pecado, somos culpados por causa dele. Essa é a verdade. Estamos condenados diante do juiz do céu e da terra. O salário do pecado é a morte. Estamos debaixo de uma sentença de morte por nossa imensa traição contra a santidade e a justiça de Deus. Sua ira justa contra o pecado repousa sobre nós. Mas aí entra o terceiro capítulo dessa história, a redenção. Jesus vem e nos salva, cara. Toda boa história tem um herói, não é isso? E o herói dessa história, a história do Evangelho, é Jesus. A humanidade precisa de um Salvador, um Redentor, um Libertador para livrá-la da escravidão e da condenação do pecado. E para restaurar o mundo ao seu bem original, ao seu modo original. Esse Redentor deve ser verdadeiramente humano para pagar a dívida que temos com Deus. Contudo, ele não pode ser meramente humano, porque deve subjugar o pecado. Precisamos de um substituto, alguém que possa viver a vida de obediência que não conseguimos viver, e possa ficar em nosso lugar para receber a punição que merecemos por nossa desobediência e pecado. Por essa razão, Deus enviou Jesus. Ele enviou ao mundo para ser o nosso substituto. A Bíblia ensina que Jesus era plenamente Deus e a segunda pessoa da Trindade, que também plenamente humano. Ele nasceu de uma mãe humana, viveu e existiu de forma real, em carne e sangue, e morreu uma morte brutal em uma cruz romana fora de Jerusalém. Jesus viveu uma vida de obediência, obediência perfeita a Deus, fazendo dele a única pessoa na história que não mereceu julgamento. Na cruz, tomou o nosso lugar, morrendo por nosso pecado. Ele percebeu, ele recebeu a condenação e a morte que era para nós que merecíamos a morte, para que quando depositarmos nossa confiança nele, possamos receber a bênção da vida que ele merece. Jesus não apenas morreu em nosso lugar, ele ressuscitou da morte, demonstrando sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Sua ressurreição é um acontecimento decisivo na história. A Bíblia chama de primícias a evidência inicial da renovação total de Deus que trouxe a nós. Uma das maiores promessas na Bíblia está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Diz assim: eu faço nova todas as coisas. Tudo que foi perdido, destruído e corrompido na queda será por fim endireitado, corrigido. A redenção não significa apenas a salvação de almas individuais, significa a restauração de toda a criação de volta ao seu bem original, ao seu modo original. Isso é uma história de amor entre Deus e um homem, Deus para o homem. E aí entra o quarto capítulo dessa linda história e última, a consumação. Um novo povo. Então como nós, né, como nós tornamos
parte dessa história, como experimentamos a salvação de Deus pessoalmente e nós tornamos agentes de sua redenção no mundo por conta de Jesus, como isso será possível? Pela fé ou confiança? E o que isso significa? Confiamos em um motorista de táxi quando contamos com ele para chegar ao nosso destino, não é? Confiamos em um médico quando concordamos com o seu diagnóstico e nos entregamos aos seus cuidados. E confiamos em Jesus Cristo quando reconhecemos nosso pecado, recebemos seu gracioso perdão e descansamos totalmente nele para sermos aceitos diante de Deus. A fé é como tratar, como entrar no táxi, e é como entregar com confiança ao médico. Quando confiamos em Jesus, somos libertos. Libertos da condenação do pecado, de sua escravidão. Somos livres para dizer não para o pecado e sim para Deus. Somos livres para morrer para nós mesmos e viver para Cristo e seus propósitos também. Somos livres para trabalhar pela justiça no mundo. Somos livres para deixar de viver para a nossa própria glória e começarmos a viver para a glória de Deus. Deus prometeu que Jesus voltará para finalmente julgar o pecado e fazer novas todas as coisas. Mas até lá, Ele está juntando para si um povo, todas as nações, tribos, povos e línguas. Como parte desse povo chamado e enviado, temos o privilégio de nos juntarmos a Ele em sua missão. Essa é a história do Evangelho. Essa é a boa nova, a história verdadeira do Evangelho. Espero que ela tenha te abençoado até aqui e você possa se sentir encorajado depois dessa linda história que eu contei aqui. Que fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.